Então, continuando, né, aqui na Wiki, nós temos essa seção Lazarus Free Pascal. Primeiro link aqui é uma visão geral do Lazarus e do Free Pascal. Essa overview, né? Aqui ele vai explicar o que é o Free Pascal, o que é o Lazarus. Daí ele vai falar sobre aplicações console, sobre bibliotecas, né? No caso do Windows é uma DLL, no caso do Linux é um SO, aplicações gráficas, e aqui ele traz uma imagem explicando a arquitetura das aplicações Pascal usando Lazarus, né? Aqui você tem uma aplicação Pascal que pode usar componentes visuais ou pode usar componentes não visuais, né? Os componentes visuais ficam na LCL, que é o equivalente a VCL no Delphi. Os componentes não visuais ficam nessa FCL, né? São os componentes aí do Lazarus, tá? Elas podem usar RTL, são aquelas units que nós vimos lá no slide, né? E tudo isso aí vai utilizar aí recursos do sistema operacional que finalmente utiliza o hardware, né? E aqui nós temos, olha, a arquitetura, né, da LCL, né? Que é a biblioteca de componentes aí do Lazarus, tá? A LCL então, ela pode utilizar uma interface Win32 ou Win64, que vai utilizar aí a API do Windows e chega no hardware. Ela pode utilizar uma interface Qt4, que vai utilizar as bibliotecas Qt4, e pode usar o X11 do Linux ou a API do Windows e vai chegar finalmente no hardware, né? Pode usar GTK2, biblioteca GTK2, que vai usar o X11 do Windows ou do Linux, né? X11 do Linux. A interface WinCE, que vai usar a API WinCE, e a Carbon interface Carbon, que vai utilizar aí Carbon e Cocoa, né, as APIs Carbon e Cocoa do macOS X, tá? Então bem interessante essa parte aí dessa visão global do Lazarus e do Free Pascal. Daí nós temos esse tutorial, que ele menciona aqui que é um tutorial para iniciantes, que traz uma descrição detalhada da IDE Lazarus, tá? Então vamos acessá-lo aqui, né? Overview, uma visão geral, iniciando seu primeiro programa Lazarus. Ele já vai trazendo algumas dicas de atalho no teclado, né? O F12, mesma coisa para o Delphi lá, para você ficar alternando entre o formulário e a unit que pertence àquele formulário, né? Modificando o seu programa, aí vem aqui a paleta já com o menu e com todas as paletas de componentes, né? E aí ele começa a explicar todos os menus, item por item, tá? O menu principal, que é o main menu, cada item do main menu, né? Do menu principal. Então, o menu file, aí cada item do menu file. Menu edit, cada item do menu edit. Aqui do lado tem uma imagem para você ver, né? Menu file, menu edit, menu search, né? Você pode voltar lá na imagem principal, aí você vai vendo file, edit, search, view, source, project, run, package, tools, window e help. Aí ele vai explicar cada um deles aqui, cada item do menu, cada item de cada menu, né? Menu view, e cada item do menu view, menu source, menu project, menu run, menu package, menu tools, menu window, menu help, né? Daí ele chega na barra de botões, na paleta de componentes, como usar a paleta de componentes, e ele vai explicar cada paletinha dessas, né? Paleta standard com cada um dos componentes. Daí se você observar aqui, olha, veja standard bar para uma descrição de cada componente. Então se você clicar aqui, eu vou clicar com o botãozinho do meio aqui do mouse para ele abrir numa nova aba. E aí, olha, tem cada componente da paleta standard aí, tá? Main menu, para que ele serve?
Pop-up menu, a imagem e para que ele serve. Button, a imagem, para que ele serve. Essa paleta Standard, essas duas primeiras paletas aqui, né? Standard e Additional, bem parecidas aí com as do Windows, tá? Inclusive os componentes, mesmos nomes de componentes aí. Se você tem uma aplicação escrita com esses componentes padrões aí, migrar sua aplicação para o Lazarus vai ser clicar numa opção lá, como nós vamos ver posteriormente, tá? Então vamos retornar aqui, mesma coisa para Additional, ele apresenta a paleta Additional. Se você quiser uma descrição detalhada dos componentes, clica aqui nessa opção e aí ele vai te dar uma explicação detalhada, uma explicação de cada um dos componentes, né? Tem componentes aqui que ele nem explica nada, né? Mask Edit, ele só tem aqui a imagem do Mask Edit, você já sabe que é um edit que tem uma máscara, né? Perfeito. Opa, vamos retornar aqui então. E aí nós chegamos na Common Controls, né? Onde nós temos aí uma Track Bar, Progress Bar, Tree View, List View, Status Bar, Toolbar, Up Down, Page Control, tá todo mundo aí nessa controles comuns, né? Dialogues, aí nós vamos ter todo tipo de diálogo, né? Open Dialog, Save Dialog, Select Directory Dialog e por aí vai. MISC, que nós temos uma miscelânea, né? Nós temos aí um botão colorido, Spin Edit, Float Spin Edit, calendário, Edit Button e por aí vai. Data Controls, aí nós vamos ter os componentes DataWare, né? Tem um DBText, DBEdit, DBMemo, DBImage, DBListBox e por aí vai. Data Access, nós vamos ter aí um Data Source, que é o mesmo lá, parecido com o do Delphi. Temos alguns outros componentes aqui que são específicos do Lazarus, né? Pelo menos não vem por padrão no Delphi, que é um main dataset, um SDF dataset, um fixset format dataset, um DBF, né? Esse DBF utilizado aí pelo Clipper ainda, né? Aquele banco de dados lá utilizado pelo Clipper. Então ele traz aqui um suporte, um componente para utilizar esse tipo de banco aí, tá? Temos a paleta System, aí nós vamos ter aí um timer, XML config, um process, tá? Paleta SceneEdit específica aí do Lazarus, né? Tem a página aqui do SourceForge. Vamos acessar essa página do SourceForge, que é a página padrão aí desses componentes SceneEdit, né? Então o SceneEdit ele é um projeto independente do Lazarus, e o Lazarus ele já traz esse projeto aí como padrão. O Lazarus já traz esse projeto como padrão. E o que é que você faz com esse SceneEdit aí? Você vai construir um Notepad, né? Você vai construir um editor de código para C++, para Java. Aqui tem as linguagens, né? Bom, depois que ele apresenta essas barras, né, as paletas com os componentes, ele começa a mostrar como usar os controles comuns, tá? As formas de setar as propriedades, né? Igualzinho no Delphi, né? Você menciona a propriedade, dois pontos igual, e aí atribui o valor à propriedade. As propriedades comuns são as propriedades comuns: Action, Align, Anchor, AutoSelect, Caption, Charcase, Color, Enabled, Font, Itens, Lines. Então ele vai explicar aqui essas propriedades mais comuns aí entre os componentes, né? As ações por evento, e aí quais são algumas ações também padrões, né? Algumas ações comuns: on change, on click, on drag drop, on exit, on key press, on key down. Ele vai explicar aí o que é que fazem essas ações, tá? Construtores e destrutores, como usar o menu controls, tá? O debugger, os arquivos do Lazarus. E aí, tá? Ainda tem esse daqui, olha, Lazarus IDE Tools. Você pode já acessar esse link aqui, né, e começar a analisar esse Lazarus IDE Tools. Provavelmente esse Lazarus IDE Tools ele também se encontra aqui nesse índice, tá certo?
Então nós vamos ter aqui outros tópicos, né? Desenvolvendo com gráficos, no tutorial OpenGL, programação multimídia, automação para escritório, né? Como você vai criar planilhas eletrônicas, documentos de textos, apresentação, bibliotecas, bancos de dados. Olha, uma introdução ao banco de dados com Lazarus. Ele vai mostrar aí quais são os componentes, né? SQLDB tutorial, MySQL Database, Zeus tutorial, tá? ODBC, conexão ao DBC, como trabalhar com Access, ok? Quais são os bancos de dados suportados, ó. Ok? Então bem interessante também essa parte do tutorial em relação a banco de dados, tá? Ele vai trazer aqui também esse SQLDB tutorial. Nós temos aqui 5 tutoriais, né? Do 0 ao 4. Lazarus Database Tutorial tem mais coisa aqui em relação ao banco de dados, porque é muito utilizado, né? Essa questão de acesso ao banco de dados é bastante utilizado. Ok, então o tutorial que vai trazer aí mais informações sobre como conectar a banco de dados populares, como MySQL, Firebird, PostgreSQL, etc, né? Trabalhando com o TSQL Query. Ok, então tem bastante coisa aqui para você ler, para você estudar, né, em relação a esse tópico aí, Lazarus Free Pascal. Nós temos ainda aqui informações sobre hardware, threads e processos. Aí são tópicos um pouco mais avançados, tá? Arquivos, né, trabalhando aí com arquivos INI, trabalhando com arquivos XML, desenvolvimento web, tá? E aqui a questão das plataformas, né? Windows, WinCE, Linux, Android, Mac e iOS, tá? Desenvolvimento para iPhone, desenvolvimento para Android, desenvolvimento para Mac, então tá tudo aqui, né? Em relação também a essa questão das plataformas, tá certo? Tranquilo. E aqui nós concluímos essa sessão maior, né? Chamada aí de Lazarus e Pascal tutoriais Lazarus e Pascal, né? Essa próxima sessão aqui, que é a Lazarus User Guides, né? Guias para o usuário do Lazarus, nós vamos analisar na próxima videoaula.